Eu sou Maria Lúcia Frison Risotto, sou membro da diretoria atual do SEBS e estou como editora da revista Saúde em Debate. Pertenço à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Cascavel. Bem, você como editora da revista Saúde em Debate, que faz 40 anos esse ano, você podia conversar um pouco sobre o contexto de criação da revista. Eu acho que o contexto da revista foi criada em 1976, era exatamente no auge do regime militar, né, da ditadura militar. E já num momento onde a sociedade brasileira, particularmente, né, já começava a se mobilizar de uma forma mais organizada para contestar o regime, né, para se contrapor ao regime militar e criar estratégias de enfrentamento. A revista foi criada exatamente, ou foi pensada, né, na 28ª reunião da SBPC, em junho de 1976, quando se pensou em criar um órgão, né, uma revista propriamente, para divulgar o pensamento da época, né, um pensamento crítico sobre a área da saúde, que questionava o modelo assistencial vigente, né? Era um movimento que não era só brasileiro, mas ele era também latino-americano. E é nesse contexto, então, que se cria a revista Saúde em Debate como esse espaço de divulgação desse pensamento crítico e também de construção de um pensamento novo para criar um novo sistema de saúde, uma nova forma de abordar o processo de saúde e doença no Brasil e na América Latina em particular. Sim. Ao longo desse período, quais foram as pessoas importantes na edição ou como diretores editoriais da revista? Eu acho que assim, a gente falar de quem foram as figuras, as pessoas importantes na revista, a gente corre o risco de esquecer algumas. Mas vamos falar daquelas que a gente acha que tiveram um papel significativo, né, nesse processo. Eu acho que o Davi Capistrano foi uma pessoa importantíssima, é ele que acompanhou a impressão, né, a formulação da primeira revista, né, do número 1 da revista. Tem o Emerson Merri, tem outras pessoas que participaram do conselho editorial da revista naquela época, mas o Davi Capistrano tem uma história assim, importante de ser relatada, que ele foi de madrugada na gráfica, né, para pegar o primeiro número da revista e comentou, né, segundo o registro histórico, que aquilo era a primeira vitória do movimento sanitário, né? Então, acho que o Davi Capistrano foi uma pessoa importante, o Emerson Merri, vários outros sanitaristas, e mais recentemente, acho que a gente tem que, desde a refundação do SEBS em 2006, o Paulo Amarante foi uma pessoa importante na revista, que acompanhou a revista até 2013, conseguiu colocar a revista na base do Cielo, em várias bases científicas, mas no Cielo também. E o Paulo, então, permaneceu esse tempo todo como editor da revista, até 2013, quando ele se afastou por problemas de saúde, e aí eu assumi, então, o papel de editora científica da revista. Uma característica do SEBS são os seus editoriais. Como você avalia os editoriais do SEBS ao longo da sua história? Acho que também uma coisa que cabe registrar, Ana, é que a revista, ela nasce antes do SEBS, né? Na verdade, ela nasce e o SEBS é criado como uma instituição, porque precisaria ter uma instituição jurídica, né, para dar sustentação à publicação da revista. Então, eles nascem, na verdade, não é que o SEBS nasce em decorrência da revista, mas nascem junto. Obviamente que o movimento sanitário já estava assim, se constituindo, o movimento social, né, que a gente chama do movimento da reforma sanitária, já estava se constituindo, e a revista é esse órgão. Então, através dos editoriais, a revista é a forma de manifestação da direção do SEBS. Então, os editoriais é um pouco a expressão do que a diretoria daquele momento, né, pensa sobre conjuntura, sobre a realidade de saúde, sobre o que está acontecendo no Brasil, é manifestado através dos editoriais. Eu acho que, no caso dos editoriais, sempre ele está articulado com algum acontecimento contemporâneo, né, daquele momento específico onde o número da revista está sendo publicado. A revista do debate, os temas, não é bem os temas, mas o pressuposto dela, né, sempre foi de defender a democracia, né,
de defender o direito à saúde e de ser um espaço democrático de divulgação do pensamento crítico na área da saúde. Esse é o pressuposto. E a política editorial da revista, sempre a política apoiada ou aprovada pela direção do SEBS, pela diretoria do SEBS, é nesse sentido. Então, por mais que a gente tenha, e a revista é esse espaço democrático de divulgação do pensamento crítico, de pressupostos teóricos distintos, né, de metodologia científica distinta, a gente nunca perde, ou a revista na política editorial sempre tem como pressuposto a questão da defesa da democracia e da defesa do direito à saúde e de um sistema universal de saúde. Então, é isso que é o núcleo da política editorial da revista, tem sido ao longo do tempo e atualmente também é isso, né? A revista vai assumindo um caráter mais científico, né, ao longo do tempo, em função da própria necessidade em função das exigências de quem está na universidade, na parte acadêmica, né, de ter que ter algumas critérios, né, de publicação. Então a revista também, até critérios para ela estar nas bases de dados que ela está hoje, ela precisa assumir algumas características, mas a gente sempre, o SEBS, né, e a própria revista tem como política editorial, então, esse pressuposto, a gente defender o sistema universal público de saúde, a democracia e o direito à saúde. No momento atual, né, que o Brasil vive um golpe parlamentar midiático, qual o papel da revista nesse momento, vamos dizer, de resistência? Bem, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de um golpe parlamentar, judiciário, né, midiático, eu acho que a revista tem um papel importante também como espaço de divulgação. Acho que é importante dizer, Ana, que a revista... Precisa falar para mim. É importante destacar que a revista, além dos números regulares que ela publica números especiais. E os números especiais, eles ganham algumas características. Por exemplo, este ano a gente vai estar, que faz 40 anos, né, a revista faz 40 anos, nós vamos publicar um número especial, comemorativo dos 40 anos, onde o foco deste número é discutir a política, né, a política de saúde, e também pensar a estratégia de resistência. Então, os artigos que estão sendo pensados comemorativo, né, de se posicionar diante também dessa situação. E eu acho que a revista tem esse papel, né, tem essa função, e neste momento de acolher os artigos críticos, né, nós temos seções na revista que são artigos de opinião, ensaios, né, e artigos científicos. No espaço, né, na seção de artigo de opinião e de ensaios, é o lugar onde os sanitaristas, né, ou enfim, quem quiser publicar na revista o debate, colocar a sua opinião, né, sempre, obviamente, relacionando a questão da saúde, né, no contexto, que eu acho que é um momento crítico para a área da saúde, de retrocesso, né, na área da saúde, de tentativa de desconstruir aquilo que foi do movimento da reforma sanitária, né, de garantia do direito. Eu acho que as propostas que estão aí sendo divulgadas e em pleno processo de aprovação, onde você coloca um teto para o gasto em saúde, por exemplo, é colocar em risco o próprio Sistema Único de Saúde, né? Aquilo que a duras penas a gente conseguiu colocar como o mínimo, né? Garantir o mínimo de investimento, passa a ser o máximo, passa a ser o teto. Isso é acabar com a possibilidade da gente ter um sistema universal para toda a sociedade brasileira. Qual a importância do SEBS nos núcleos para o fortalecimento da democracia e para a saúde no Brasil? Bem, eu faço parte do núcleo do SEBS de Cascavel desde 2008 e eu acho que é importante contextualizar um pouco a própria criação do núcleo do SEBS de Cascavel. Eu participei do Congresso da Abrasco em 2006, quando teve uma reunião histórica de refundação do SEBS. E eu não tinha muito, na verdade tenho que também reconhecer como é que foi a minha aproximação ao SEBS. Eu conheci o SEBS pela academia, estudando, enquanto formação, mas eu não vivenciei de fato aquele momento, um momento histórico do movimento da reforma sanitária por meio do SEBS. Então em 2006, nessa reunião de refundação do SEBS, eu vi uns cartazes, né, no evento que era a refundação do SEBS, e fui para a reunião ouvir o que estava acontecendo, né, o que era, enfim, falei, bom, o SEBS, né, então vamos ver.
E aí, depois dessa reunião, voltando para Cascavel, para a minha universidade, né, eu sou da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, o núcleo do SEBS está bastante vinculado à universidade, né, mas também aos movimentos sociais. E eu lembro que eu liguei para o SEBS, entrei no site do SEBS e vi lá que era para criar núcleos, estava aberta a possibilidade de criação de núcleos. Eu liguei para o SEBS e me indicaram o nome da Ana Costa, que era a responsável pela criação dos núcleos. Liguei para a Ana, falei, Ana, como é que a gente faz para criar um núcleo do SEBS aqui em Cascavel? Né? Então, eu falei, Lúcia, é vocês fazerem uma reunião, né, onde vocês vão discutir isso, faz uma ata de criação do núcleo e, obviamente, que tem algumas orientações, né, do SEBS para a gente, para você seguir, tem pressupostos, tem, né, aquilo que o SEBS defende e o núcleo não pode romper com isso. E assim a gente fez, em 2008 nós fizemos uma reunião de criação do SEBS e em outubro a gente fez um seminário de comemoração dos 20 anos do SUS, foi o único seminário no Paraná que comemorou os 20 anos do Sistema Único de Saúde, onde o professor Nelson foi lá representando o SEBS, né, nesse evento, que a gente fez um evento grande na universidade e também aberto à população, então foi um evento grande onde a gente criou o SEBS em 2008, nesse momento foi o lançamento do núcleo do SEBS, né. Acho que isso também é importante. Nesse processo, também acho que é importante registrar, e o núcleo do SEBS, ele é fundamental porque eu penso que através dos núcleos e da participação dos núcleos é que a gente tem sobretudo no interior, sobretudo em cidades menores, né, fora de onde é o círculo, fora de Brasília, fora desse circuito mais acadêmico e de movimentação política, é onde a gente tem acesso às informações e onde a gente participa desse debate nacional. Eu acho que o núcleo do SEBS é um lugar privilegiado para a gente estar articulado, atualizado em termos do debate nacional, né? Por meio do site do SEBS, por meio das orientações que o núcleo recebe, por meio dos vários veículos de comunicação que a gente tem, né? Que os núcleos participam. Eu acho que essa comunicação chega até onde tem o núcleo do SEBS por meio disso. Isso é fundamental. Uma outra questão que eu acho que é importante registrar sobre o núcleo foram os cursos de formação política. Nós, lá em Cascavel, fizemos 2 cursos de formação política, né, que está editado, que está disponível. Um foi sobre a questão do capitalismo e saúde, né, que foi ministrado pelo Rogério, e foi super importante, né, o curso, e o outro foi sobre a questão agrária e a saúde. Foram os 2 que nós escolhemos para Cascavel. Na questão agrária e saúde foi o Guilherme Delgado, que foi dar o curso, e também a gente chamou o pessoal da MST, dos movimentos sociais vinculados ao campo, né, que participaram desse evento. Então, acho que assim, também é um outro momento que é só o fato de estar vinculado, de estar no núcleo vinculado ao SEBS, é que a gente possibilita a realização desses debates, né. Acho que assim, uma curiosidade em relação ao curso, a questão agrária e saúde, é registrar que foi lá em Cascavel, em 1981, que teve o primeiro encontro dos trabalhadores sem terra, que foi lá, né, e de lá é que surge, a partir disso, né, então, o marco inicial para a constituição do próprio movimento do MST no Brasil. Bem, não só para os núcleos, acho que a importância das videoaulas, elas não são só para o núcleo, elas são para quem quer estar discutindo, né? Então, a gente utiliza as videoaulas, ou a possibilidade de utilizar as videoaulas é para você ir, de fato, ampliando o debate e também ir se apropriando de um conhecimento que está expresso nessas videoaulas, né? Mas, além disso, as videoaulas servem também para quem está ministrando aula, né? Para quem está na academia, para quem é professor, né, da área, do campo da saúde coletiva, utilizar as videoaulas como uma ferramenta importante para a gente divulgar e para a gente também estimular o debate entre os alunos, nos movimentos populares, movimentos sociais. Acho que as videoaulas são fundamentais nesse sentido. Eu acho que, assim, além de eventos, né, que a gente tem promovido lá, aquilo que é proposta nacional. Por exemplo, nós tivemos a questão do Saúde Mais 10, né, da Primavera da Saúde. Então, aquilo que é proposto nacional, a gente tenta localmente estar operacionalizando, né? Então, coleta de assinaturas para a Saúde Mais 10, a gente fez vários eventos né, na praça, na rua, né? Recentemente a gente fez panfletos onde a gente está discutindo ou mostrando para a população os efeitos da PEC 241, né, da
projeto de emenda constitucional 241, distribuído nas feiras. No Conselho Municipal de Saúde, eu acho que participação no Conselho Municipal de Saúde, mesmo que a gente tem muitos núcleos que representam, né, tem uma representação oficial, né, tem uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde. Eu acho que isso é importante para os núcleos. Nós não temos não pleiteamos isso, né, mas a participação no Conselho ela pode se dar abertamente. Então, eu acho que os núcleos são fundamentais para a difusão, interiorização, né, daquilo que são propostas nacionais e que ficariam num outro nível se não fossem os núcleos distribuídos aí no Brasil. Bem, os caminhos que eu acho que o SEBS, o núcleo do SEBS devem, né, e eu acho que eu esqueci de falar antes, mostrando a importância do núcleo discutir não só as questões nacionais, mas as questões locais. Acho que isso é importante no processo eleitoral, no Conselho Municipal de Saúde. A gente está acompanhando também a política local de saúde e estadual, porque eu acho que o processo, a forma de organização brasileira, da descentralização, né, da federação, os estados, os municípios têm bastante autonomia, né, bastante autonomia. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem que olhar para o local, a gente tem que olhar o que está acontecendo lá, né, para este momento. Por exemplo, eu acho que uma coisa que ao longo de muito tempo, nos anos 80 e 90, sobretudo, a gente achou e acreditou que instituições internacionais atuavam sobretudo no nível nacional, como o Banco Mundial, né? Hoje a gente observa uma descentralização, uma mudança de estratégia do próprio banco, por exemplo, de interferir nas políticas estaduais e municipais. Então, olhar para essa realidade, estudar essa realidade, identificar o que está acontecendo no nível local, municipal e estadual, ela é fundamental para a gente pensar, porque eu não penso que seja uma política nacional, centralizada, que vá orientar. Ela orienta, mas ela não define. Então, quer dizer, a partir da base, é lá na base que a gente tem que começar a reconstruir, né? Não sei se é reconstruir, mas eu acho que é revitalizar o movimento da reforma sanitária, né? A gente tem que revitalizar o movimento, chamar a atenção, porque o movimento não é um movimento que ficou no passado, ele está atualmente, e a gente tem que revitalizar esse movimento para a gente dar conta dessa realidade que está aí, né? Sem discutir isso com a população, exatamente aquela usuária do Sistema Único de Saúde, né? Nós temos feito isso também, indo nas unidades básicas de saúde, distribuir panfleto, conversar com a população na sala de espera. Acho que isso é fundamental para a gente, e são estratégias que eu imagino que seja importante, a partir, obviamente, de uma orientação que o SEBS tem dado para os núcleos, de como que a gente pode estar atuando lá no nível local e reforçando, revitalizando o movimento da reforma sanitária, né, conscientizando o que foi o avanço do Sistema Único de Saúde, da garantia do direito na Constituição, porque assim, um dos problemas que eu acho que a gente foi, e aí é fazer autocrítica mesmo, né, a gente foi incapaz de ganhar os corações e mentes dos brasileiros, né, da população brasileira, em prol do Sistema Único de Saúde e do direito à saúde, né. A população não introjetou subjetivamente o que foi o ganho, o que é o Sistema Único de Saúde e o que é o direito à saúde, né. Nós não pudemos, nós acabamos de ter as Olimpíadas no Brasil. Se a gente lembrar as Olimpíadas de Londres, né, durante 15 minutos, o que foi passado lá de vídeo foi o NHS, o sistema inglês, né, e nós aqui escondemos o Sistema Único de Saúde, né. Não tivemos coragem, enfim, não foi divulgado o que é isso. Por quê? Porque a população não apostou muito no sistema, né? Na verdade, ou não apostou ou não introjetou isso como direito, né? A classe trabalhadora, sobretudo a classe trabalhadora organizada, os sindicatos, também não apostaram no Sistema Único de Saúde, né? Eles apostaram em negociar planos de saúde. Então, eu acho que isso é um problema, que a gente não popularizou aquilo que foi uma discussão acadêmica, né, importante, fundamental, que foi todo o fundamento da reforma sanitária, né, a gente não conseguiu traduzir isso, né, numa linguagem que a população incorporasse isso ou compreendesse o que é de fato, o que foi o ganho do direito, né, o ganho de fazer parte da Constituição, a questão do direito à saúde. Eu acho que esse é um desafio para o SEBS, né, é um desafio para o movimento da reforma sanitária, né, de como a gente traduz isso para a população, de como o Sistema Único de Saúde, perder o Sistema Único de Saúde, né, retroceder naquilo que, obviamente, com todos os problemas que o sistema tem,
esse retrocesso, né, pode causar muitos problemas e vai ser, na verdade, uma perda muito grande para a sociedade brasileira. Então, acho que são mecanismos que a gente tem que estar pensando. Bem, ainda como estratégia de resistência, eu acho que a alternativa, né, e aí é particularmente a alternativa para o Brasil e na linha do que o SEBS tem defendido, é a gente constituir uma ampla frente de esquerda, né? A política partidária, da forma que ela tá sendo questionada. Então, eu acho que uma frente popular de esquerda ela é fundamental não só para o Brasil, mas para a América Latina, né? A derrota do Brasil, a derrota da esquerda no Brasil, ela não é só brasileira, ela é uma derrota latino-americana, ela será uma derrota latino-americana. Daí eu acho o esforço da gente construir essa ampla, uma frente ampla de esquerda que faça frente a todos esses projetos de desmonte do Estado brasileiro, que a duras penas nós conseguimos reconstruir na última década, né? Então, acho que isso é fundamental ficar registrado como uma necessidade, né? E, obviamente, que nessa frente a gente tem que reconstruir um projeto para o Brasil, né? Qual é o projeto que a gente quer para a nação brasileira? Que projeto nós temos que defender, né? Que tipo de Estado a gente quer? Que tipo de sistema único de saúde, sistema de saúde a gente quer? Acho que ter claro esse projeto é fundamental para unir forças, né? E, obviamente, que a saúde é uma questão fundamental nesse projeto. Diferente do que foi em décadas passadas e anos passados, que se achava que a saúde era um setor à parte da questão econômica, enfim, não. A saúde, ela é parte, ela deve ser vista como parte da luta social, como parte do projeto de nação, né? De um projeto nacional. Confusão no final aí toda, né? Não, mas enfim, o que você está propondo, e o SEBS já faz parte da Frente Brasil Popular e da Frente Brasil Sem Medo. Acho que é isso. Bem, então acho que assim, lembrando que o SEBS já é parte integrante, desde a criação da Frente Brasil Popular, o SEBS foi parte, né, como parte constituinte dessa frente, e eu acho que é nessa direção que a gente tem que ir, né? Eu acho que é valorizar essa frente, tentar ampliar a frente, né? Porque de outra forma, eu não acredito que a solução para a nossa crise, ela venha do parlamento. Ao contrário, com esse parlamento que a gente tem, né, fundamentalista, não vem. Ela virá das ruas. Eu acredito que a possibilidade de enfrentamento disso se dará nas ruas. E para isso a frente ela é importante, né? Ela está aglutinando mais gente, movimentos sociais, partidos políticos de esquerda, né? Ou de centro-esquerda, ou de centro, que estejam a favor de um Brasil e não a favor do capital financeiro internacional.